No fim de semana passado, principalmente após tudo que aconteceu na coletiva de imprensa, onde a gente viu o Leon Edwards extremamente exaltado e, teoricamente, indo pra luta com o emocional completamente alterado e em busca de vingança até. Fazia parecer que tudo se encaminhava para uma vitória do Colby. O Leon Edwards perdeu a calma, coisa que a gente nunca viu acontecer. Jogou uma garrafa no Colby e as coisas ficaram tão ruins por lá que o UFC até encerrou a coletiva de imprensa mais cedo. Depois disso, a gente ficou sabendo que o Edwards estava chorando nos bastidores, completamente abalado emocionalmente. A situação claramente tinha saído do controle e o campeão parecia sair em desvantagem, perdendo uma batalha emocional e possivelmente deixando escapar uma vantagem importante. Mas agora a gente já sabe tudo o que aconteceu na luta. E foi uma luta morna, diga-se de passagem, né? Eu acho que a gente pode até dizer que o que mais surpreendeu foi o desempenho do Colby Covington. Ele estava irreconhecível. A gente nunca viu o Colby Covington lutando dessa forma. E agora ele vem por aí em entrevistas, tal, dizendo que quebrou o pé. Mas na noite da luta mesmo, ele não mencionou problema nenhum. A não ser o fato de que ele ter ficado afastado por 2 anos foi o principal motivo de sua performance morna. Durante a luta, Colby parecia estar com a cabeça em outro lugar, incomodado por alguma coisa. O Edwards mudava de base, controlava a distância, mas isso não era nada que o Colby já não tinha visto antes. Os movimentos de Edwards, relativamente básicos até, não representava nada espetacular que justificasse essa hesitação toda do Colby em encurtar a distância e engajar para a luta. O Edwards ficava ligeiramente fora do alcance, enquanto o Colby tentava ganhar tempo, mas o tempo passou. E ele ficou por 5 rounds buscando uma solução que ele não encontrava. Como eu disse antes, saiu por aí esses dias que o Colby falou numa entrevista que quebrou o pé no primeiro round da luta, quando acertou o cotovelo do Edwards com um chute. Ele também disse que ia mostrar o raio-x, mas isso ainda não aconteceu. Então até agora a gente não sabe se essa lesão é verdadeira mesmo e se realmente foi isso que fez toda essa diferença na luta. O que a gente sabe é que na entrevista pós-luta com o Joe Rogan, ele foi questionado sobre isso e o Colby admitiu, até com certa hesitação, mencionando a falta de ritmo como a razão de tudo aquilo. Se ele não teve a lesão no pé e o motivo foi mesmo o tempo parado, isso explica muita coisa. Às vezes, durante as lutas, tem um monte de coisa acontecendo que ninguém vê. Como disse o próprio Chael Sonnen, a verdade é que existe uma ciência por trás de tudo. Existe um ponto específico e uma velocidade exata necessária para cada golpe e para cada movimentação do atleta dentro do cage. Às vezes, essa precisão e essa velocidade simplesmente não estão presentes naquela noite. Isso pode acontecer de verdade. Mas às vezes, essa mesma precisão e velocidade desaparecem e não voltam nunca mais. Dana White também falou uma coisa muito interessante durante a coletiva, falando especificamente do Colby. Ele disse que esse esporte não espera por ninguém e que um cara de 35 anos que decide esperar 2 anos sem lutar pode nunca mais voltar do mesmo jeito. Ele comentou também que o Colby Covington parecia lento e velho e que foi superado por Leon Edwards em todas as áreas, na velocidade e até no wrestling. A gente também sempre fala disso no podcast. No MMA, chega um dia que o cara entra pra lutar e nunca mais é o mesmo cara de antes. Isso acontece com todo mundo, mas a gente só descobre quando o cara embala uma sequência de derrotas e nunca mais se recupera. Tá aí o Tony Ferguson, que não me deixa mentir. Lembra? O cara vinha de uma sequência de 12 vitórias até que ele perde pro Gage e nunca mais voltou naquela forma antiga dele. Se vocês lembram, ele estava com uma luta marcada com o Khabib pro dia 18 de abril de 2020. Essa foi a 5ª vez que essa luta tinha sido marcada e cancelada. Dessa vez, o motivo era o começo da pandemia, que impediu o Khabib de deixar a Rússia. Aí o Ferguson resolveu fazer um corte de peso simbólico no dia que aquela luta era para acontecer, no dia da pesagem oficial daquela luta que já estava cancelada com o Khabib. Aí, pouco menos de um mês depois, ele faz o novo corte de peso, só que dessa vez era oficial. E pra luta que estava valendo a disputa do cinturão interino dos leves contra o Justin Gage. Esse era o UFC 249, que aconteceu dia 9 de maio de 2020. Final dessa história vocês lembram, né? O Tony levou uma surra histórica e nunca mais voltou igual. Ele tá embalando até agora 7 derrotas seguidas e uma possível demissão, até uma aposentadoria aí que pode ser anunciada a qualquer momento. Mas eu só dei essa volta toda falando do Ferguson e tal, que era pra dizer pra vocês e fazer vocês entenderem que de repente o cara nunca mais volta igual e que a gente pode nunca mais ver o Colby Covington lutando do mesmo jeito que ele lutava antes. O cara já tá com quase 36 anos e principalmente depois de 2 anos sem lutar, ele não volta mais na forma que ele tinha no seu prime físico. A verdade é que esse dia chega pra todo mundo, mas poucos sabem reconhecer isso. O Dana White também falou sobre aquela controvérsia toda envolvendo os comentários feitos por Colby Covington durante a coletiva cerimonial do UFC 296. Ele até comentou que as vendas de pay-per-view caíram 25% depois dos ataques de Colby Covington ao pai do Leon Edwards.
e que, embora a promoção não gosta desse nível de trash talk envolvendo família e tal, eles não vão restringir os lutadores dizendo o que eles podem ou não falar. O Edwards também falou que teve muita dificuldade em manter o controle emocional depois dos comentários de Covington sobre a sua família. Ele mencionou o apoio da sua mãe e dos treinadores para conseguir manter o foco ali. Ele disse que acredita que tem que haver limites no trash talk, especialmente em relação a comentários sobre criança, filhos, pais falecidos. Ele considerou os comentários de Covington sobre seu falecido pai desrespeitosos e covardes. Ele falou que essa foi uma das lutas mais emocionais que ele teve que fazer na vida. Se você por um acaso perdeu as notícias e não estava acompanhando e não sabe o que aconteceu, o Colby Covington fez um comentário chocante sobre o falecido pai do Leon Edwards, dizendo que durante a luta ele ia arrastar o Edwards para as profundezas de vocês sabem aonde, e que quando chegassem lá, eles iam dar um oi pro pai do Edwards que tinha falecido. Durante essa mesma coletiva, o Colby Covington explicou os limites que ele estabelece para si mesmo em relação ao trash talk. Ele falou que ele nunca abordaria temas como racismo ou religião, mas que ele se sente confortável expondo verdades que ele considera necessárias. Ele justificou aqueles comentários absurdos sobre o pai do Edwards, dizendo que não era culpa dele e que já que o pai dele não era uma boa pessoa, e o Edwards acabou tornando esse caso e o pai dele público. Então, como era público, ele podia e tinha o direito de falar. Essa entrevista gerou uma discussão mais ampla sobre os limites do trash talk no MMA. Enquanto alguns veem isso como uma parte essencial da promoção de lutas e da construção de rivalidade entre esses caras, outras pessoas questionam até que ponto esses comentários pessoais são aceitáveis e qual que é o limite, né? Sobre o futuro do Colby, muita gente está questionando se ele vai voltar a lutar. Quem conhece ele desde criança diz que a motivação dele sempre foi a conquista. Na infância, no wrestling, na faculdade, no UFC, o foco dele foi sempre estar no topo do mundo e conquistar o prêmio máximo. Dito isso, o questionamento que fica é sobre qual vai ser a motivação para o futuro, já que o caminho de volta ao topo não vai ser fácil, e uma quarta disputa de cinturão, embora não seja impossível, está praticamente descartada, né? O Colby até falou na coletiva de imprensa que gostaria de fazer uma luta contra o Steven Thompson. E esse é um ponto importante até, porque faz parecer que realmente ele quer permanecer ativo e competitivo. Quero saber o que vocês acharam dos comentários do Colby Covington, se vocês acham que tem o limite, se ele passou desse limite. E se vocês concordam comigo quando eu falei que o prime dele já passou e que existe uma grande chance da gente nunca mais ver esse cara voltar que nem antes. Eu também vi gente falando que uma luta boa pra ele seria o Shavkat Rakhmonov, que eu particularmente acho que atropela o Colby Covington numa luta. Me diz aí o que vocês acham disso também. Obrigado por assistir e até a próxima.